Meu papo hoje é com você, advogado, que sabe aquele cliente que você olha, você analisa, que cagada que eu fiz quando eu fiz essa precificação. É exatamente esse o sentimento quando você precifica errado. Aquela precificação que não te gera lucro. E eu não estou falando apenas para o advogado que está iniciando carreira. Eu estou falando para muitos advogados que já estão anos advogando e ainda assim erram na precificação. Eu sou Andressa Bacelar, CEO de 3 unidades do Bacelar e Luz, um escritório especialista em direito bancário, professora há 16 anos e hoje liderando a maior comunidade com mais de 700 advogados bancários. O meu objetivo com essa aula é para que você compreenda de uma vez por todas como que você precifica para gerar lucro. Mas antes, você vai curtir, comentar, compartilhar, ativar os sininhos para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Mas vamos começar um papo sério? De verdade, que eu sei que é uma dor que vocês têm no momento da precificação. Seja de não conseguir precificar, seja de como você precifica. Algumas variáveis, gente, elas são inegociáveis. Eu vou fazer agora um desafio com você. Se eu pego e te faço uma oferta, 120 mil de Pix na sua conta, com uma condição, você vai precisar parar de respirar. Você topa? Muito provavelmente você vai dizer que não. Até porque não vai valer nada esse dinheiro se você não respira mais. Só que ele deve ser o teu raciocínio todas as vezes que você precifica para gerar lucro. Sua advocacia, ela tem que ser vista como um negócio. E todo negócio, o que gera que ele continue funcionando e que ele cresça é o lucro. Então, quando você estiver precificando, a gente vai aprender agora a receita mínima. Obviamente que isso vai mudar diante da sua realidade. Você está no início da sua advocacia? Você está dentro da sua casa? Você está em home office? Hoje você está num escritório em sociedade? Hoje você já tem uma estrutura física? Você está sozinho? Tem um time? Você já produz conteúdo no digital? Você já faz investimento no tráfego? Todas essas variáveis, elas também vão ser diferentes, vão depender do seu estágio hoje. Mas, para a gente compreender que cliente, quando entra, principalmente dentro do direito bancário, ele tem que entrar pagando. A sua advocacia, ela tem essa possibilidade no momento em que você precifica com entrada, que é o momento da sua precificação em que o cliente ele paga para você começar o seu trabalho, na recorrência e tem mais ainda. A possibilidade do êxito, seja numa sucumbência, seja no momento em que você tem proveito econômico com esse cliente. Mas vamos lá, Andressa, quais são as variáveis que eu preciso ter? A primeira delas é que você precisa entender qual é o custo de aquisição desse cliente. É o que a gente chama de CAC. Quanto que esse cliente está gerando para você de custo no momento em que ele entra? Seja dentro do off por uma indicação, seja quando você tem alguém que faça a captação de clientes, seja quando você está no digital. A segunda variável que você precisa ter é quanto que você tem de custo da sua hora. Pensa no negócio que advogado tem dificuldade. É saber quanto que ele está pagando para si. Quanto que custa uma hora do teu trabalho. Quanto que uma demanda vai gerar de horas trabalhadas para você. Eu estou falando de uma ação revisional, eu estou falando de uma ação de superendividamento, eu estou falando de uma ação de golpe e fraude. Quanto que essa demanda vai gerar para você de horas trabalhadas? Porque um cliente, quando ele entra na tua operação, ele não entra para ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Principalmente se eu estiver falando de demandas que levam mais de 1 ano, 2 anos. Então, a gente precisa entender quantas horas você vai trabalhar e quanto custa a sua hora. Terceira variável. Qual é o custo para manter a sua advocacia? E aqui eu vou levar em consideração os custos, a sua anuidade da OAB, a estrutura física, quanto que você tem hoje de aluguel, seja de um coworking, quanto que você paga de internet, o custo para manter a operação da sua advocacia. E aqui eu faço uma ressalva, gente, pelo amor de Deus, presta muita atenção. O fato de você estar hoje advogando dentro da sua casa, você tem uma operação, você tem uma estrutura, é a sua casa. Então você tem custo com energia, você tem custo com internet, você tem custo com estrutura, e a gente vai levar isso em consideração no momento da sua precificação. Próxima variável, qual é o custo mínimo? Você, quando recebe um cliente,
Você precifica conforme o bolso do cliente e ele dita as regras da sua precificação ou conforme a sua estratégia e o seu negócio. Qual é o custo mínimo para você ficar no mínimo no 0 a 0 com o teu cliente? Porque se você precifica para ficar no prejuízo, você está pagando para trabalhar. Qual é o sentido de ter um volume de clientes, de ter mais um cliente se você está pagando para trabalhar? Ai, Andressa, mas eu estou no início da carreira. Ai, Andressa, eu quero ter experiência. Aqui não se trata de você ter uma precificação para gerar lucro financeiro. Teu lucro é experiência. Mas você precisa sair dessa fase. Seja para que você avance para as próximas fases do seu escritório, as fases da sua advocacia, seja porque não faz sentido nenhum você continuar ao longo de uma jornada, de uma carreira, fazendo uma precificação somente para o mínimo. Ou seja, muitas vezes para ficar no prejuízo. E a última, que a maioria dos advogados querem utilizar aquela tabelinha da OAB de qual é o custo médio que ele deve cobrar. Presta muita atenção. A OAB, ela tem uma variável média, mas ela não vai determinar o mercado. Então, você precisa sim fazer pesquisa de mercado. Qual é o custo médio de mercado para esse produto? Porque por mais que você tenha variável de autoridade, entrega de excelência, você é implacável com resultados, você tem uma entrega que não existe concorrência para te derrubar. Mas se você tem uma precificação que no mercado ela não é aceita, em volume você vai perder muitos clientes para a concorrência. Porque sim, a concorrência existe. Mas ela também não vai ser a única variável para determinar quanto que vai ser a sua precificação. Então vamos lá. Primeiro deles, custo de aquisição do cliente. Quando eu falo do custo de aquisição do cliente, eu estou falando do marketing que você utiliza. Se você tem uma agência, se você tem alguém que faça os teus vídeos, se você tem um gestor de tráfego, se você tem ensaios que você faz fotos profissionais, se você investe no branding da sua marca enquanto advogado ou quanto escritório, toda a estruturação de campanha, quanto que você tem de softwares para receber esse lead quando chega na tua advocacia, no teu escritório. Ah, Andressa, eu utilizo aqui em plataformas de WhatsApp e eu pago essas plataformas. É um custo de aquisição para o seu cliente. Ai, Andressa, eu pago porque eu tenho um SDR, eu tenho um closer e eu pago comissão para eles dois. Eu tenho um comercial. Isso está no custo de aquisição desse cliente. Então, todas essas variáveis, elas estarão dentro da sua metrificação para o CAC. Então, não vai ser a mesma. Quantas pessoas você vai ter? Quantas vão deixar de estar com você? Você está sozinho? Em qual fase você está? Aí você vai fazer uma enumeração de cada uma dessas variáveis que geram impacto na sua precificação. Segunda, você tem estrutura. Você está hoje em home office ou você tem um escritório, você tem um coworking? Como eu falei no início do vídeo, mesmo que você esteja em home office, você paga energia, você paga sim estrutura física, porque se você paga, por exemplo, aluguel, um financiamento, se você paga condomínio, todas elas devem ser levadas para a sua advocacia pagar e eu vou te ensinar agora como você faz esse cálculo e mais ainda, quanto que você paga de salário, porque você precisa sim ter salário. Então vamos lá. Quantas horas a gente vai entender quanto você paga para trabalhar? E antes que eu te ensine esse cálculo, você vai pegar agora papel e caneta e você vai fazer junto comigo quanto que custa a sua hora. Mas antes, você já vai fazer agora um aviãozinho para um advogado que você sabe que não está sabendo precificar, um parceiro seu que inclusive fez muitas indicações de clientes e não soube precificar na hora de encaminhar ele para a sua advocacia. Vamos juntos entender agora quanto você paga para trabalhar. Primeira variável desse cálculo, você vai anotar. Quantidade de horas que você trabalha por dia. Ai, Andressa, eu trabalho 8 horas. Tá no melhor dos mundos. Ah, eu trabalho 6 horas, você tá no céu. Eu estou trabalhando 12 horas, que é a grande maioria dos advogados, que estão passando fins de semana fazendo peça, que estão passando fins de semana produzindo recursos. É a grande realidade da maior parte dos advogados e escritórios, mas esse papo é para um outro vídeo. Mas aqui, quantas horas você trabalha por dia? Vamos supor que você está na melhor das realidades, você trabalha 6 horas. Tudo bem. Quantos dias da semana você dedica para a advocacia? Andressa, eu dedico 6 dias da semana.
Eu trabalho de segunda a sábado, 6 horas por dia. Ok, então o que a gente vai fazer? Pegar a quantidade de horas que você trabalha por dia, multiplicar pela quantidade de dias que você trabalha na semana. Então a gente vai ter 6 vezes 6. Vamos encontrar a sua carga horária semanal. Qual é a carga horária semanal? 36 horas. Encontrei quanto eu trabalho por semana, agora a nossa variável é encontrar quanto que você trabalha por mês. Existe o cálculo da média da quantidade de semanas que existem em um mês. E esse cálculo diz que você pega a quantidade de carga horária semanal, 36, vezes 4,2. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar a quantidade de horas trabalhadas no mês. Aqui, nesse exemplo, você vai ter 151,20 horas trabalhadas no mês. Entendido? Já sei quantas horas eu trabalho no mês. Agora vamos para o custo da minha operação. Qual é o cálculo que você precisa fazer, ainda que você esteja em home office, mesmo que você esteja no cowork, ou você que já tem uma estrutura física. Se você está em casa ainda, em home office, o cálculo é o seguinte: se na sua casa moram 4 pessoas, contando com você, e você tem a sua advocacia funcionando na sua casa, a sua advocacia vai ser o 5º membro da sua casa. Ou seja, você vai pegar a conta de energia e dividir por 5. Você vai pegar a conta do aluguel, o financiamento, dividir por 5. Você vai pegar a conta ai, gente, como é o nome? Do condomínio, saiu a palavra. Do condomínio, dividir por 5. Você vai pegar a conta de internet, dividir por 5. Inclusive, você vai usar mais a internet do que todos os outros membros da casa quando você está advogando de casa. Mas você vai calcular por 5. Cada uma dessas cotas que você calculou por 5, elas vão ser responsabilidades da sua advocacia. Então você vai incluir isso como custo de manutenção da sua operação. Andressa, eu também tenho um SDR que funciona em home office também, eu tenho um closer que funciona em home office, você vai pegar todos esses salários com as suas comissões. Andressa, eu invisto X reais com tráfego, R$1.000 de tráfego, você vai incluir. Andressa, eu pago o meu gestor de tráfego, eu pago uma agência, você vai colocar todos esses valores e vai fazer o somatório deles. Vamos supor que de coworking, que é quem está no coworking, você gasta aí os R$600. De energia, você gasta uns R$400. Uma internet, 200. Um estagiário, que é o mínimo que você precisa ter. Mas supondo que você não tenha, mas você está investindo em outras áreas, mas aí eu colocando os R$800. Mais o tráfego de 1.000. Aqui você vai ter um custo de operação médio de R$3.000. Pronto. Lembra que a primeira variável que a gente fez o cálculo são quantas horas nós trabalhamos no mês? 151,20. Agora a gente sabe quanto que custa a minha operação, R$3.000. Pronto. Agora a gente vai fazer o cálculo para saber quanto que está sendo a tua hora. Mais ainda, qual é o mínimo que você deve cobrar para não ficar no prejuízo no momento da sua precificação? Pegou o custo da operação, R$3.000. O que a gente vai fazer? Dividir pelas minhas horas trabalhadas no mês. Então, eu vou pegar os R$3.000 dividindo pelos 151,20. Nesse momento, eu encontro a minha hora custo. Aqui eu estou falando de uma hora custo, nesse cenário que eu acabei de simular com vocês, de R$19. É o melhor dos cenários, tá? Cenário de uma hora que é, de fato, uma hora custo. Mas você entendeu qual é o mínimo que você vai ter para receber por cada hora trabalhada sua. Encontrei a minha hora custo, agora eu tenho que calcular. E aí eu vou te dar uma dica que ela faz uma diferença gigantesca. Você precisa metrificar quanto tempo você passa com aquela demanda. Do momento em que o cliente chega no teu escritório, no comercial, no teu WhatsApp, até o momento em que ele finaliza. Do atendimento, quantas horas você passa no atendimento? De quanto tempo você passa para fazer uma petição inicial? De quanto tempo você passa para converter um documento em PDF? De quanto tempo você passa para protocolar essa demanda? Quanto você passou para fazer uma procuração? Quanto que você passou para fazer um contrato? Você vai metrificar essas horas. Mas dentro do direito bancário, vamos supor que numa ação corriqueira, você demande 50 horas sobre daquele determinado cliente. Então, você encontrou a sua hora custo e você pegou 50 horas dedicadas para aquela demanda. Quando eu pego 50 horas dedicadas com a minha hora custo, eu vou encontrar que o valor mínimo que se deve cobrar para um cliente
para essa demanda é R$ 950. O que isso te traz? Primeiro, uma realidade para saber quanto que custa a tua hora. Por isso, essa matemática nunca vai ser igual do que é a minha realidade, com várias pessoas no meu time, e a sua realidade, que pode ter muito mais de pessoas dentro da sua composição, como pode ter menos. Então, cada um vai estar numa realidade. A minha precificação hoje não é a mesma precificação da Andressa de 10 anos, que estava em home office, que estava com o escritório dentro de casa e numa mesinha montada, comprada pela internet. Hoje, a Andressa tem 3 estruturas, avançando para a gente buscar a próxima unidade. Então, são métricas completamente distintas. Contudo, você lembra que uma das variáveis que levam para a sua precificação é o custo médio de mercado. Você precisa gerenciar a quantidade que você tem de custo de operação. Porque se você perde o controle, você incha na quantidade de pessoas que você contrata e, no fim das contas, a tua margem de lucro ela diminui. Não faz sentido nenhum. Porque não faz sentido você ter um time muito grande e, no fim das contas, a tua margem de lucro ela não ser compatível com a entrega que você quer. Então, até a quantidade de pessoas que você contrata não pode ser inchada. Elas precisam estar dentro da quantidade de horas trabalhadas estrategicamente para entregar aí dentro da estratégia do seu negócio, dentro da estratégia da sua advocacia, dentro do produto que você está trabalhando. Porque quando você trabalha com superendividamento, a estratégia vai ser diferente, por exemplo, quando você trata com um empresário. Então, toda essa realidade, ela vai depender de outras variáveis que a gente está conversando agora. Mas você agora entendeu quanto que custa, no mínimo, a sua hora. Você agora entendeu qual é o valor mínimo para você ficar no 0 a 0. Andressa, o que é esse R$ 950 de base? É o teu arranque. É o mínimo que o teu cliente tem que pagar para entrar para ser seu cliente. Isso não quer dizer que é a sua precificação final. Agora entra a sua margem de lucro quando você faz a construção da sua recorrência, que chamo de previsibilidade financeira. O cliente entrou, fiz a precificação. Olha, o seu produto para fazer o seu superendividamento, a sua revisional, custa R$7.000. Você vai pagar R$1.000 de entrada e você vai pagar R$6.000 parcelado. Então, entenda, R$1.000 é o quanto é o custo mínimo para você atender esse cliente. Os R$6.000 é o teu lucro. Andressa, mas eu precifiquei R$5.000 para esse cliente, precifiquei R$4.000 para o seu cliente. No mínimo, você vai cobrar R$1.000 de entrada e todo o parcelamento que você vai construindo de recorrência vai gerar o lucro da sua operação. Por isso que eu não sou defensora da fórmula mágica e muito menos de você, da noite para o dia, disse, nossa, fiquei milionário com uma receita base de que a advocacia... Não, ela vai te trazer, sim, múltiplos dígitos, você vai ter faturamentos milionários e é possível, sim, principalmente com a advocacia bancária, num marco que nós temos no Brasil de mais de 1 bilhão de contas, num marco no Brasil de mais de 1.500.000 advogados no Brasil, e quando a gente fala dentro da área bancária, dentro da advocacia bancária, não equivale a 1%. Então tem mercado, tem pouca concorrência, isso é indiscutível. Mas você precisa saber precificar. Porque senão você vai construir uma estrutura que pode ser que ela não tenha saúde financeira para se manter a longo prazo. E é uma decisão que você toma não como advogado. E isso não é ensinado na faculdade, isso não é ensinado em pós-graduação, isso não é ensinado em mestrado, porque eu sou mestre em administração e estratégia corporativa. E posso te garantir, em nenhum desses cenários eu aprendi como precificar. Eu aprendi a precificar fazendo. Eu aprendi a precificar de forma estratégica, sendo racional no momento de trazer o meu escritório para um crescimento. Isso é se tornar empresário da advocacia. E você, nesse momento em que faz essa construção de recorrência, precisa também fazer controle de inadimplência. Mas também, se eu tiver muitas curtidas, comentários, a gente faz uma aula só sobre controle de inadimplência. Mas agora eu quero saber, você já fazia o cálculo de como fazer o custo mínimo da sua advocacia? Quanto custa a tua hora? Você estava precificando correto? Você estava na média de como fazer, de fato, a precificação que gere lucro? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.